muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pediatria em Dose Dupla. Hoje eu estou em ótima companhia com a doutora Amanda Calejas. Eu sou doutora Dalisa Sade, mãe da Isabela e da Giovana. E eu sou Amanda Calejas, mãe da Ana Luísa, pediatra e nefrologista pediátrica. E hoje o nosso podcast é um assunto que eu particularmente adoro. Eu também, gosto muito. Adoro, acho super importante, né? E tanto como mãe, quanto médica, né? Sim, como médica e como mãe, acho super importante. Sim. Que é a rotina do bebê e da criança, né? Como estruturar a rotina? A gente sabe que isso gera muitas dúvidas para as mães. Tipo assim, como que eu vou estruturar? Como que eu vou organizar? Preciso ter rotina? Não precisa? Então, o podcast hoje vai ser para ensinar, né, as mães, os pais, as pessoas que estão assistindo a gente, dar um auxílio ali, uma mãozinha, como estruturar a rotina da criança que eles cuidam. Certo? Certo. E é muito importante estruturar a rotina, porque a rotina se torna um hábito. A rotina feita, repetida várias vezes, ela vai se tornar um hábito, né? Naturalmente para a criança. Então, a gente já introduziu essas rotinas saudáveis, vai ser como se fosse um trilho, né? Que os pais vão colocar a criança nesse trilho para que ela siga o caminhozinho correto que ela vai ter que seguir, né? Então, a gente vai ensinar como que a gente quer que as crianças ajam. Sabia que as crianças que têm rotina são crianças até mais obedientes? Porque elas já sabem, elas têm a previsibilidade do que vai acontecer no dia a dia, né? São crianças mais tranquilas, são crianças mais seguras. A rotina deixa a criança, a previsibilidade da rotina acalma a criança. Né? Então, você imagina, Amanda, você chegar num lugar que você não conhece e você não sabe o que você tem que fazer ali. Você vai ficar desesperado, né? Sem saber. Ansioso, né? Vai ficar. Agora você vai nesse mesmo lugar com o roteiro. Olha, você tem que entrar aqui, você vai passar por aqui, você vai fazer isso, não mexa aqui, faça isso. Então, a rotina é esse caminho que vai ajudar a criança a trilhar, a ficar mais sossegada e mais tranquila. E ela vai se tornar o hábito, né? E eu acho importante frisar que ter rotina não significa ter horários engessados, né? Significa ter uma sequência de eventos que vão acontecer da mesma forma para que a criança tenha uma previsibilidade do que vem a seguir, né? Isso é uma dúvida muito grande das mães. Eu preciso fazer tudo no mesmo horário todo dia. Não, gente, né? Não. Mas o importante é ter uma previsibilidade do que vai vir a seguir, porque isso traz, como a Dalise falou, muita tranquilidade, né, para a criança. E a criança fica mais calma, ela consegue entender melhor o que está acontecendo e aí tudo flui melhor, né? Então, eu sou fã da rotina, né? Eu sou fã da rotina. Muitas vezes os pais falam assim, mas eu vou ter que repetir 1000 vezes, eu tenho que repetir 1000 vezes. Gente, é assim mesmo, a gente tem que repetir. Porque para uma conexão neural se estabelecer, você precisa da repetição, né? Para ela poder se formar. Então, é repetir mesmo essa rotina, repetir o passo a passo, repetir o dia a dia, até que naturalmente aquilo aconteça sem você precisar conduzir. É igual quando a gente vai andar de bicicleta, né, Amanda? Então, primeiro você sobe na bicicleta, aí você começa a aprender a pedalar, daí você tem que coordenar o pedal com a mão, aí aquilo ali já fica natural, daí você tem que aprender a equilibrar. Daqui um dia você já tá andando de bicicleta sem nem pensar, né? Sim. Então, a rotina vai fazer isso, vai fazer a criança aprender a seguir o dia a dia, sem nem ficar pensando, né? Por isso que elas vão ficando mais obedientes, porque naturalmente elas vão tomar o banho, vão sentar na mesa para comer, vão fazer o que tem que ser feito. E lembrar que a rotina, ela muda muito, né, nesses primeiros meses. A gente tem alguns marcos ali que são mudanças de rotina, diminui o número de sonecas e tudo, mas depois que a criança cresce, a rotina já não muda tanto, né? E daí fica mais fácil de você conseguir manter. Então, geralmente a criança de 0 a 3 meses tem uma rotina ainda um pouco difícil de estabelecer, ainda tá no período de esterogestação. De 3 a 6, você já consegue estabelecer um pouquinho melhor os horários das sonequinhas. De 6 a 9, diminui uma sonequinha, a criança começa a ficar mais acordada, começa a demandar mais por brincar, por ambiente, né? Então, a gente vai tendo essas mudanças, principalmente ao longo do primeiro ano de vida, que são mais marcadas. E a cada mudança dessa, a gente precisa parar e reorganizar de novo, porque vai mudar, né? E é isso que a gente vai explicar agora. Como que a gente organiza essa rotina dos bebês, né? O que a gente precisa levar em consideração para organizar a rotina do bebê.
E quais são os principais pontos que a gente tem que cuidar para organizar a rotina? Então, é a rotina do sono, a rotina da alimentação, a rotina da higiene, a rotina da ordem também, né? Da criança cuidar dos brinquedinhos, a rotina dos estudos para as crianças maiores que estudam também. Né? E a rotina do brincar, né? Do tempo livre, do ócio, que também é extremamente importante. Importantíssimo. Então, vamos começar falando sobre a rotina do sono. Eu acho que esse é o start, né? Eu acho que para começar a estruturar a rotina da criança, o primeiro ponto é o sono. Porque a criança com sono, a criança fica irritada, ela fica chorosa, ela não vai querer comer, ela não vai querer brincar, né? Ela vai estar aquela criança irritada. Sim. E os pais já sabem, já tá na hora dela, já ficou irritadinha, né? Exato. Então, acho que o primeiro ponto é descobrir a janela de sono do seu filho, né? Janela de sono, gente, é o tempo em que a criança permanece acordado entre uma sonequinha e outra. E isso muda de acordo com a idade. Crianças menores têm uma janela de sono menor e crianças maiores têm uma janela de sono maior. Então, a depender da idade do seu filho, o interessante é que você observe, da hora que ele acorda até a hora da próxima soneca, quanto tempo ele demora para demonstrar os sinais de sono. Existem algumas tabelas que eu não gosto muito de fixar, porque cada criança é uma, mas a mãe consegue perceber, né? Amanda, eu percebo que ele fica acordado 1 hora entre uma soneca e outra, eu percebo que ele fica acordado 2 horas. Esse tempo ele vai gradativamente aumentando conforme a criança vai crescendo. Então, acho que o primeiro ponto é observar qual a janela de sono do seu filho e a partir daí você vai conseguir mais ou menos definir quantas sonequinhas ele precisa tirar ao longo do dia, né, da Lisa? E aí a gente vai organizar as nossas atividades nesse período aí que ele tá acordadinho. Exato, né? Exato. E aí vamos pro segundo ponto, que seria organizar a alimentação nos períodos em que a criança está acordada, né? Aí a gente, né, de acordo com a idade da criança, ela vai fazer 2 refeições de frutinha e uma principal, ou mais pra frente, depois dos 7 meses, 2 lanchinhos e 2 refeições principais, que é o almoço e a jantinha, né? Então, é importante a gente estabelecer a rotina para a criança ter hábitos alimentares saudáveis, né? Que eu já aprendi com você, né, Amanda? Que você falou, como que você sabe que você tinha que sentar na mesa? Né? Então, isso fez parte da rotina. Minha mãe me ensinou a sentar na mesa. Então, a refeição da criança tem aquele horário que ela vai sentar na mesinha. O ideal sempre no mesmo horáriozinho, né? Para não deixar a criança com fome, né? Não deixar passar do horário. Ou também dar muito antes, vai atrapalhar a refeição principal. Então, é importante estabelecer essa rotina de alimentação também. E organizar nos intervalos em que a criança esteja bem acordada. Porque quando você dá logo imediatamente antes da soneca, a criança está com muito sono. Ou lá, dá logo depois que a criança acorda, às vezes ela tá com muito sono. E ela, é o que a Dalise falou, gente, criança com sono não faz nada bem, não adianta. Tem que ser num período em que a criança esteja bem acordadinha, né? Então, assim, organiza as janelinhas de sono, organiza as sonecas, vem organizando as alimentações, como a Dalise disse, de acordo com cada faixa etária, quanto de alimentação essa criança vai precisar, né? E isso também as mamadas, né? A gente falou da comida, mas também as mamadas, a gente vai precisar ver ali naquele intervalo quantas vezes a criança vai precisar mamar, né? É verdade. É verdade. Bom, outra rotina que a gente tem que organizar para a criança aprender é a rotina de higiene. Normalmente, a gente tem aquele horário que a gente dá o banho para o bebê, né? Inclusive, o banho noturno, a higiene noturna, pode fazer parte do ritual do sono do bebê, como um indutor do sono, né? E o banhozinho da manhã, às vezes tá calor, é pra criança despertar, acordar, brincar, pode pôr uma musiquinha, né? Então, a gente vai ajustar aí nesse horário de... Quais horários e já põe na rotininha também, né, Dalise? Eu mudei. No começo, eu dava o banho na Ana Luísa de manhã e de noite. Depois da introdução alimentar, eu comecei a dar depois do almoço, porque sujava muito. Então, isso também, gente, você pode ir mudando, né? De acordo com a fase que a criança tá, você pode ir mudando, né? O horáriozinho do banho da criança. E chega uma hora, gente, que a criança brinca tanto, tá tanto no chão, que você pode dar vários banhos que ela... ela vai estar suja, vai dar tudo bem também, vitamina né? S, vitamina S, vitamina S. É. Colocar também, Dalise, nessa rotina, nos horários, escovação dos dentes, depois que os dentinhos da criança nascem, né? É importante, faz parte aí da higiene também, do cuidado da criança, a escovação dos dentes, né? E outras coisinhas, detalhes, assim, que aí vão ser individualizados. Limpeza nasal, né? Faz todo dia, não faz. Dá vitamina, até as crianças até 2 anos que tomam as vitaminas todos os dias. Colocar também, dá sempre no mesmo horário, isso traz uma previsibilidade e ajuda a criança a aceitar melhor. Senão um dia você dá vitamina de manhã, um dia você dá à tarde, um dia você dá à noite. Tem mais risco da gente esquecer de dar e da criança não saber o que é aquilo naquele momento. Quando você dá tudo na mesma sequência, todo dia igual, a criança já internaliza que aquilo ali faz parte do dia a dia dela. É verdade.
Então, Amanda, eu sempre recomendo dar as vitaminas antes do banho, sabe? Eu acho bem legal, porque é uma hora que a criança se suja. Às vezes tem o ferro, né? Que ele é mais escurinho, pode manchar a roupinha. Então, você já dá ali antes do banho e já limpa o bebê, né? Já entra ali na rotina do banho, na rotina já dá as pré-banho, vitaminas, né? E lembrar que a gente precisa encaixar nessa rotina da criança também um período de brincar. Então, bebês pequenos, a gente preconiza o tummy time, que é o tempo que ele fica de barriguinha para baixo. Isso tem que estar ali nos horários que ele tá acordadinho. O tempo do ócio, que a criança precisa do tempo do ócio, que ela vai ficar lá fazendo nada, olhando pro teto, desenvolvendo a criatividade, desenvolvendo resolução de problemas. Isso também é muito importante e a gente também precisa encaixar na rotina da criança, né? Sim, com certeza, isso é muito importante. Tem as crianças maiores, as tarefas da escola, o horário de fazer a tarefa da escola, sentar tranquilo, né? Silêncio para conseguir fazer as tarefinhas da escola. E a criança, conforme ela vai crescendo, você já pode introduzir ela nas atividades de casa. Sim. Né? É importante, ela vai se sentir pertencente, é importante ela saber como cuidar da casa, das coisas dela, né? Dependendo da idade, ela já pode organizar os brinquedos dela, manter tudo organizadinho, né? Ajudar a mamãe a lavar a louça. Às vezes a mamãe tá lavando a louça, a mamãe dá um potezinho de plástico pra criança brincar, mas tá ali do lado dela observando, né? A gente chama de atividades brincantes, na verdade, né? Então, a mamãe tá varrendo o quintal, a criança pode estar lá varrendo. Ou às vezes dá a vassourinha pra ela ficar brincando do seu lado. A criança gosta de se sentir útil. E de se sentir pertencente ao momento, né? E assim, colocar a mesa, tirar a mesa, recolher lixo. Arrumar a cama dela. Arrumar a cama, colocar a coisa, jogar a fralda suja no lixo, ajudar a mãe a colocar a roupa suja no cesto de roupa suja. Tudo isso são tarefas que a gente pode ir acrescentando na rotina da criança que ajudam ela a desenvolvendo essas habilidades, né? De cuidado, de responsabilidade. A gente já falou no episódio do pet, né? Se você tem um pet, colocar na rotina o horário do passeio, limpar as coisas do pet, colocar água pro pet, né? Isso também faz parte aí do desenvolvimento. Então, a gente tem que encaixar tudo isso na rotina. Parece que é muita coisa, gente, mas não é. Dá tudo certo. É que a gente tá listando tudo aqui, né? Mas dá tudo certo. Eu posso só falar uma coisa que eu fazia com a Ana Luísa, quando eu percebia que a rotina dela tava começando a ter alguma coisa. Porque você percebe, né, que o sono tá fora de hora, alguma coisa. Quando eu percebi, assim, que ela tava numa dessas fases de transição que eu falei, de mudança de soneca, tudo, eu parava a rotina e ficava por 3 dias anotando os horários que ela tinha sinal de sono, entendeu? Então, por exemplo, acordou 7 horas, teve sinal de sono 9. Aí, depois teve sinal de sono meio-dia. E aí, eu conseguia perceber que ela mudava a janela de sono. E aí, eu resetava e reestruturava toda a rotina. Então, a gente faz isso várias vezes ao longo do primeiro ano de vida da criança, né? E é importante que a gente faça, é importante que a gente conheça como tá o padrão de sono e de alimentação do nosso filho naquele momento, né? É verdade. Eles mesmos já vão pedindo, quero papai, quero tomar banho. Exato. Vamos mudar, Lizzy? Fazer um exemplo? Vai, então faz um exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui, gente, tudo anotado, né? Porque vocês sabem que eu sou a da anotação. Eu trouxe um exemplo aqui pra gente fazer junto com vocês uma estruturação de uma rotina de uma criança de mais ou menos 7 meses, né? Só pra vocês entenderem qual seria o passo a passo que a gente teria que fazer, certo, né? Então, primeiro, o que a gente falou, começar a definir janela de sono. Tá. Né? A janela de sono de um bebê de 7 meses é mais ou menos 2h30. Mas, gente, não é uma regra. Esse bebê pode ter 7 meses, pode ter 2 horas, pode ter 2h40, né? Observe o seu bebê, descubra a janela de sono do seu bebê. Observe os sinais de sono. Então, vamos supor que esse bebê, ele acorda 7 horas da manhã, do sono noturno. E ele tem 2h30 de janela de sono, ele vai fazer a primeira soneca 9h30 da manhã. 9h30. Aí, ele dormiu 1 horinha, 40 minutos, e aí ele vai fazer a próxima soneca 1h da tarde. Aí dormiu mais 1 horinha, 40 minutos, 1h30, vai fazer a outra soneca 4h30 da tarde. Vai acordar 5h15, 5h30 e vai fazer o sono noturno 8 horas. Pronto, organizamos. Então, esse é um bebê de 7 meses e ele vai fazer 3 sonecas, certo? Seria mais ou menos esse o padrão. Lembrando que a última soneca do dia, ela é sempre um pouco mais curtinha e mais difícil de fazer do que as últimas, né? Então, às vezes, ela é um pouquinho mais curtinha. Tá, organizamos. Quantas refeições um bebê de 7 meses precisaria fazer? 4 refeições. 2 transição entre 3 e 4 tá ali, né? 2 frutas e 2 papas principais ou uma papa principal. Aí a gente vai observar o tempo que essa criança ficou acordada. E a gente vai colocar as refeições. Então, acordou de manhã, come a primeira frutinha. Fez a primeira sonequinha, acordou, almoça, né? Vai dar certinho ali pro meio-dia. Exato, vai dar certinho. Acordou, come lanchinho da tarde, frutinha. E mais perto do ritual noturno, a terceira soneca,
jantar, certinho. Então, vê que a gente vai encaixando, né? E esses horários são flexíveis, óbvio, né, gente? A gente tá trazendo aqui um exemplo para vocês entenderem. Aí, esse bebê, vamos supor, toma banho de manhã e de noite. Aí você vê, bom, então nesse primeiro intervalinho, nessa primeira janela de sono, vou dar o banhozinho. E o outro banho eu vou deixar para dar mais perto da hora do ritual do sono. Como a Dalise disse, que as mães já usam esse banho da noite já para ajudar a relaxar a criança, a desacelerar a criança, né? Então, não é difícil, né, Dalise? Você só precisa conhecer a fase que o seu bebê tá para conseguir encaixar tudo, né? Então, esse seria mais ou menos uma forma que a gente usaria. E as outras coisas você vai adicionando. Ai, Amanda, eu percebo que uns 40 minutos logo depois dele acordar é o horário que ele fica mais desperto. Dá a comidinha e põe pra brincar. É hora do tummy time, deixa no chão, né? Vai fazer um passeio ao ar livre, que a gente sabe o quanto isso é importante. Então, pelo menos uma vez por dia fazer um passeio ao ar livre, contato com a natureza, a gente sabe o quanto isso é importante pra criança, né? Mas eu acho que é isso, né, Dalise? É isso. É importante também a gente falar, Amanda, que essas rotinas, elas são um guia pra gente. Elas não devem ser engessadas. E a gente não tem que só seguir a rotina todos os dias. Uma vez ou outra, a gente vai sair, a gente vai passear, né? Tem alguma coisa, a gente pode sair da rotina. Mas, por exemplo, você pode estar num lugar e às vezes o bebê sentiu o sono no horáriozinho dele, você pode colocar para dormir junto de você, né? Sim. Então, não precisa ser engessado, fixo. É o dia a dia que importa, é o todo que importa, né? Uma vez eu li. Tão importante quanto ter rotina é saber que podemos sair da rotina, né? As mães tem mães que ficam muito preocupadas. Não é um dia, gente, uma tarde que você sai da rotina que vai desestruturar toda a construção que você teve ali. A rotina, ela é importante, ela é necessária, mas também é importante que a gente leve isso com leveza, que a gente saiba que vão ter os momentos de exceção, né? A criança não é um robô, né? Vai ter dia que vai funcionar de um jeito, vai ter dia que vai funcionar de outro e tá tudo bem. E a gente também não pode entrar na neura, né? Porque senão chega uma hora que a gente entra na neura. Fica insustentável. Ninguém consegue viver com a gente, porque a gente se cobra, a gente cobra quem tá com a gente de cuidar daquele jeito que você quer. Então, tudo na leveza. E aí fica uma coisa chata, né? Porque fica uma coisa que dificulta até o convívio social e familiar, muitas vezes, né? Verdade. Então, a ideia desse episódio é trazer para os pais um norte ali de como organizar e o quanto isso é importante. Mas lembrar também que os momentos de exceção, eles devem acontecer. Muitas memórias boas da nossa infância são nesses momentos de exceção. Em passeios que a gente faz, né? Que fogem da rotina. E é isso, né, Dalise? É isso aí, Amanda. Esse episódio foi muito legal, eu achei. Eu acho que vai ajudar muitas mamães, porque é uma dúvida, assim, até eu no começo ficava, né? Como que eu vou fazer e tal? A gente fica na dúvida se tá fazendo certo, se não tá, né? Então, converse com o seu pediatra, não se compare com as outras mamães. Tem papais que têm horários um pouco mais diferentes dos horários das pessoas, né? Da maioria das pessoas. Então, vão adaptando essas rotinas aí sem culpa, sem neura, né? Contanto que esteja tudo bem com o bebê, com o ambiente familiar, né? Exatamente, é isso mesmo. Né? Individualizar cada caso, né? Porque tem a rotina da família, tem a rotina dos pais, tem tudo tem que estar em harmonia, né? É isso? É isso, Dalise, sempre um prazer dividir o microfone com você. Sempre um prazer. Eu tava faz tempo querendo fazer esse episódio. É verdade, muito tempo. Porque assim, no consultório é uma coisa que eu falo quase todos os dias, então eu tinha certeza que isso ajudaria aí as mães, os pais que estão assistindo. Todo dia a gente fica organizando a rotina. Exato, as mães e os pais que estão assistindo a gente aí, eu sei que vai acabar ajudando, trazendo uma luz aí pra eles estruturarem a rotina dos babies por aí. Mas é isso, obrigada, Dalise. Obrigada, tchau. Fim.